Você já pensou em fazer um check-up completo? Aquela bateria de exames de sangue, urina, eletro, ultrassom, talvez até uma tomografia, mesmo sem ter nenhum sintoma? Muita gente acredita que quanto mais exames a gente faz, mais saúde a gente tem. É como se cuidar do corpo fosse igual a levar um carro na oficina. A gente abre o capô, troca tudo e pronto. Uma garantia de segurança. Mas e se eu te dissesse que essa lógica ela não se aplica ao corpo humano? Que esse excesso de exames pode sim causar mais mal do que bem? Pois é, exames mal indicados podem gerar diagnósticos irrelevantes, ansiedade, procedimentos desnecessários e, em algum caso, até complicações sérias. Meu nome é Daniel Maia, eu sou médico de família e comunidade e neste vídeo eu quero te convidar a pensar diferente. A gente vai conversar sobre como o cuidado da sua saúde pode ser feito de uma forma mais inteligente, mais humana, baseada em você e não somente em protocolos prontos ou em pacotes que são vendidos por aí. Vem comigo entender por que o verdadeiro check-up começa com uma boa conversa e não com uma lista de exames. Por que repensar o check-up? Quando a gente fala em check-up, a primeira imagem que muita gente tem é aquele pacote de exames. Sangue, urina, eletro e ecocardiograma, tomografia. Tudo de uma vez, para garantir que está tudo certo. Parece uma atitude cuidadosa, né? Mas será que é mesmo? Esse modelo do check-up pacotão é sedutor. Ele promete segurança, controle e a sensação de que você está fazendo a sua parte pela sua saúde. Mas a verdade é que ele pode ser perigoso. Sabe por quê? Porque quando a gente faz exames sem ter um motivo claro, a chance de encontrar achados irrelevantes, ou seja, coisas que não causariam nenhum problema, é muito grande. E quando a gente encontra algo, é quase impossível ignorar. Isso leva a mais exames, mais consultas, biópsias e até mesmo cirurgias que não precisariam acontecer. A gente chama isso de cascata iatrogênica. E ela pode gerar muito sofrimento. Muitos pacientes chegam até mim assustados com resultados que no fundo nem eram preocupantes. Mas o susto, a angústia, o impacto na vida, tudo isso é real. E quer saber o mais curioso? Muitas dessas situações surgem de exames que nunca sequer deveriam ter sido solicitados. Existe toda uma indústria que lucra muito com a ansiedade das pessoas, prometendo prevenção, mas entregando exames em massa. Só que saúde de verdade não se compra em um pacote. A lógica do mercado nem sempre está alinhada com o melhor interesse para o paciente. Cuidar da saúde não é procurar doença a qualquer custo, é entender o que realmente importa para cada pessoa. É conversar, avaliar riscos, escutar os sintomas, entender o contexto de vida e só então decidir o que investigar. Quando a gente repensa o check-up, a gente não está propondo fazer menos. A gente está propondo fazer melhor, com mais critério, mais ciência e mais respeito à singularidade de cada pessoa. E qual o papel da medicina de família e comunidade? Existe uma diferença fundamental entre cuidar de uma doença e cuidar de uma pessoa. Na medicina de família, o foco não é só o que aparece no exame ou no laudo. O foco está em você. Na sua história, seus sentimentos, sua rotina, seus vínculos. A consulta com o médico de família é construída na conversa. É um espaço onde escutar vale tanto quanto examinar. Eu não estou ali apenas para checar os números. Estou ali para entender o que está por trás da pergunta. Doutor, será que eu estou bem? Tem dias em que o que a gente mais precisa não é de um check-up, mas alguém que nos escute de verdade. Alguém que perceba que o seu cansaço pode ter mais a ver com uma sobrecarga do que com uma possível anemia. Que entenda que a sua insônia pode estar mais ligada ao luto do que à melatonina. E é por isso que a gente fala tanto em prevenção quaternária. Prevenção quaternária. Parece uma coisa complicada, mas é simples. É te proteger
do excesso de cuidados que, no fundo, podem te fazer mal. Exames em excesso, diagnósticos mal interpretados, remédios que você não precisava tomar. Tudo isso gera medo, mais exames e às vezes até há procedimentos invasivos que poderiam ser evitados. Mais exames não significam mais cuidado, às vezes significam mais risco. A medicina de família trabalha para equilibrar o que é necessário com o que é seguro. A gente não quer te cercar de exames, quer te cercar de sentido. É te ajudar a viver melhor, com menos intervenções e mais presença. E esse cuidado começa onde muita gente acha que termina, na escuta. Porque saúde de verdade não se mede em laudo, se constrói com vínculo. A avaliação individual do risco. Agora que a gente já entendeu que fazer um monte de exames sem sentidos e sem critérios pode causar mais mal do que bem, a pergunta é: como que a gente decide quais exames realmente fazem sentido para cada pessoa? E aí entra o coração do check-up inteligente, que é entender o risco individual. Não, isso não tem a ver com uma tabela pronta ou um protocolo fechado. Isso vem da conversa. E é simples assim. A gente escuta, vincula e presta atenção. Quando a gente conversa com alguém, a gente descobre muito mais do que qualquer exame de sangue pode mostrar. Por exemplo, qual é a alimentação dessa pessoa? Ela fuma? Ela faz atividade física? Como está o sono? O humor? Já teve casos de câncer ou doenças cardíacas na família? Esse conjunto de fatores ajuda a gente a montar um quebra-cabeças do risco individual. Doutor, eu vim aqui fazer um check-up completo. Quero saber se está tudo certo. Claro, mas antes de a gente pensar nos exames, me conta, o que te fez procurar essa consulta hoje? Alguma coisa te preocupou? Essa pergunta abre espaço para escutar o que realmente está por trás dessa procura. Às vezes é um medo, às vezes é um sintoma vago, ou às vezes é só o desejo de se cuidar melhor. E a partir dessa escuta, eu consigo direcionar. Se for uma mulher de 52 anos, por exemplo, eu posso avaliar se é a hora de pedir o colesterol, a glicemia, os exames ginecológicos, ou se o foco deve ser outro, o sono que está desregulado, a ansiedade, uma alimentação desequilibrada. Veja, não é que a gente não vai fazer exame, a gente só vai fazer os exames certos, na hora certa e para a pessoa certa. E isso é uma medicina centrada na pessoa. É isso que protege mais, cuida mais, evita um sofrimento desnecessário. Na dúvida, primeiro a gente escuta. A boa escuta orienta o bom cuidado. E o que rastrear? O que evitar? Agora que a gente já entendeu que o check-up inteligente começa na conversa e na avaliação individual, vem a pergunta que muita gente me faz no consultório. Mas doutor, então o que eu devo ou não devo rastrear? Vamos por partes. Existem exames que são realmente úteis quando feitos nas pessoas certas, na idade certa e com a frequência adequada. E também existem exames que podem parecer inofensivos, mas que na verdade causam mais medo, mais procedimentos desnecessários e até mais danos reais. Vamos começar pelos exames com boa evidência científica, aqueles que nos ajudam a prevenir doenças graves ou a detectá-las em estágios iniciais, com impacto real, positivo na saúde das pessoas. O Papa Nicolau, o clássico preventivo do câncer do colo do útero, para mulheres a partir dos 25 até os 64 anos de idade, e a gente precisa fazer a cada 3 anos se os 2 primeiros exames estiverem normais. Se for feito com rastreio da exposição para o vírus HPV de alto risco, e se esse exame vem negativo, a gente pode até estender para cada 5 anos. Mais do que isso, a gente pode causar mais ansiedade sem trazer mais benefício. O rastreio do câncer intestinal começa para homens e mulheres a partir dos 50 anos e serve para rastrear o câncer de intestino. O sangue oculto é simples e pode ser feito nas fezes e repetido anualmente. Já a colonoscopia entra em casos com mais risco a cada 10 anos ou quando há alterações. A avaliação da pressão arterial, da glicemia e do colesterol são exames que ajudam a identificar fatores de risco cardiovascular,
que é o principal motivo de morte no Brasil e no mundo. Mas a gente precisa pensar junto com o estilo de vida, o histórico familiar, a idade. A mamografia é um caso que exige mais cuidado. A recomendação varia um pouco, mas em geral a partir dos 40 ou 50 anos, com repetição a cada 2 anos, ou antes, se houver risco aumentado na família. E aqui entra o valor da decisão compartilhada. Entender o risco de cada mulher e decidir junto com ela. Agora, a gente vai falar de alguns exames que parecem inofensivos, mas que quando são feitos sem necessidade, acabam trazendo mais confusão do que clareza. Um exemplo clássico é o PSA em homens assintomáticos e sem histórico familiar de câncer de próstata. Este é um exame que mede um marcador de câncer de próstata, mas em homens sem sintomas e sem fatores de risco pode levar a biópsias desnecessárias, cirurgia, incontinência urinária e até mesmo a disfunção sexual, sem reduzir a mortalidade de forma significativa. Ou seja, a gente precisa discutir caso a caso. Tomografias de corpo inteiro, a famosa checagem total, que parece uma coisa super tecnológica, mas que na verdade é um exame que mostra um monte de achados sem importâncias que geram medo, exames complementares e até mesmo cirurgias desnecessárias. E ainda expõe a pessoa a uma radiação que também é desnecessária. O teste ergométrico ou o teste da esteira, que muita gente acha que precisa fazer todo ano, mesmo sem dor no peito, cansaço, sem histórico familiar, pode levar a um falso positivo, ou seja, ao risco de um cateterismo e até mesmo um procedimento que não seria necessário. Para pessoas assintomáticas, ele simplesmente não está indicado. E por fim, o mais comum, jovens adultos pedindo aquele check-up padrão com 20, 30 exames. O resultado? Você gasta tempo, dinheiro, descobertas irrelevantes e nenhuma melhora real para a saúde. O ponto aqui não é ser contra exames, é ser a favor do uso inteligente dos exames corretos na pessoa certa e na hora certa. Esses exames são ferramentas. Se a gente usa com critério, a gente salva vidas. E se a gente usa sem necessidade, a gente cria problemas onde eles não existem. Comunicação com o paciente. Uma parte muito importante do check-up inteligente é uma conversa franca. Conseguir explicar para o paciente que o exame não é sinônimo de cuidado. Exame é só uma ferramenta, um apoio. Eles são chamados de exames complementares por um motivo. Eles complementam a escuta, o exame físico, o raciocínio clínico. Exames nunca devem ser o nosso principal objetivo numa consulta. Nosso objetivo é sempre promover bem-estar, autonomia e cuidado verdadeiro. Um exame só vale a pena se ele estiver com uma boa chance de mudar alguma decisão da sua vida. Do contrário, ele vira apenas ruído. Sabe aquela ideia de fazer uma tomografia de corpo inteiro todo ano só para ver se está tudo certo? Parece prevenção, mas é exatamente o contrário disso. É como se você demolisse uma casa todo mês só para procurar uma rachadura que talvez nunca vá aparecer. E nesse processo, você corre o risco de quebrar um cano, danificar uma estrutura, além de gastar um dinheiro enorme à toa. Saúde não se garante com exames em excesso, se garante com vínculo, escuta, tempo e decisões bem pensadas. Mas doutor, e se tiver alguma coisa escondida, um câncer silencioso, um problema que não apareceu ainda? Perceba, essa é uma preocupação legítima e eu te entendo. Todo mundo tem medo de não perceber algo a tempo. Mas sabe o que acontece? Quando a gente faz o exame certo, na hora certa, a gente aumenta e muito as chances de descobrir as coisas do jeito certo. Se estiver escondido, a gente vai descobrir juntos, com o tempo, com a atenção aos sinais que o seu corpo te dá e com os exames que fazem sentido para a sua idade, para o seu histórico e para os seus sintomas. A saúde não é uma caça ao tesouro, não é sair por aí procurando alguma coisa que talvez nem exista. Saúde é uma coisa muito séria e o cuidado contínuo é fundamental. E a melhor prevenção ainda é te conhecer bem, estar perto, te acompanhando ao longo do tempo. O que mais te protege não é o exame mais moderno do mercado. É ter um profissional que te escuta, te entende, entende o teu contexto e que te ajuda a fazer as escolhas de uma forma consciente. O check-up inteligente é isso,
Não é sair fazendo tudo, é fazer o que importa no momento certo e do jeito certo. Eu quero te contar uma história real, com algumas modificações, é claro, para preservar a privacidade das pessoas. Mas esse é o tipo de consulta que a gente vê o tempo inteiro no consultório. Uma paciente que chegou tranquila, sorridente, tinha 52 anos. Professora, sem doenças conhecidas, me disse assim: doutor, eu vim fazer um check-up. Eu quero saber se está tudo bem. Faz muito tempo que eu não faço nenhum exame. Ela não tinha nenhum sintoma específico. Estava ali por puro cuidado. E isso já é um ótimo sinal. Ao invés de sair pedindo um monte de exames, eu fiz o que a gente, na medicina de família, sabe que faz a diferença. A gente sentou, eu escutei, perguntei. Conversamos sobre seu histórico familiar e a gente descobriu que a sua mãe teve hipertensão e diabetes. Falamos da rotina, ela caminhava às vezes, mas o trabalho era muito puxado e o sono estava meio bagunçado, principalmente depois da menopausa. A alimentação era bem brasileira, com muito pão, poucos legumes, mas ela estava tentando melhorar. E a partir disso, a gente montou um cenário de risco e os exames que realmente faziam sentido para ela. O Papa Nicolau, que ela já não fazia há mais de 3 anos, além da mamografia, uma avaliação do risco cardiovascular com a glicemia, o perfil lipídico, a avaliação da função renal com a creatinina. A gente solicitou também as sorologias para HIV, sífilis e hepatites virais. E é claro, a gente mediu a pressão, que por sinal estava um pouco alta, além de avaliar o peso, a altura e a circunferência abdominal. Só, nenhuma tomografia, nenhuma bateria de hormônios aleatórios, nenhuma ultrassonografia geral. A gente também falou sobre coisas que não aparecem nos exames. O cansaço acumulado, o cuidado com os pais idosos, o medo de adoecer e não poder continuar trabalhando. A gente aproveitou para conversar sobre sono, alimentação, menopausa, prazer, autocuidado e criamos um pequeno plano com mudanças simples e possíveis e uma volta combinada com os resultados dos exames. Ela saiu da consulta com menos exames do que esperava, mas com mais clareza sobre si mesma, e isso sim é saúde. Cuidar é mais do que investigar, é construir sentido, vínculo e direção. E chegando ao fim dessa conversa, eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas que ao mesmo tempo é muito poderosa. O check-up inteligente não é sobre uma lista de exames prontos, não é sobre números, nem sobre pacotes de laboratórios. É sobre olhar para a pessoa e não para uma planilha. É sobre escutar com atenção, entender a história de vida, os medos, os desejos e só então decidir juntos o que realmente vale a pena investigar ou acompanhar. Quando a gente cuida da saúde desse jeito, com vínculo, com escuta, com ciência e com respeito, o cuidado faz sentido. E mais do que detectar doenças, ele fortalece o que a pessoa tem de mais valioso, que é a sua autonomia, o seu bem-estar, a sua vida. Então, se você quer mesmo cuidar da sua saúde, comece com uma boa conversa, uma consulta de verdade, com um profissional que olhe para você como um todo e não apenas como um conjunto de exames. A medicina que mais cuida é a que mais escuta. Se esse conteúdo te ajudou a pensar diferente sobre saúde, compartilha com alguém que também vive querendo fazer um check-up completo. E me conta aqui nos comentários. Já aconteceu de te pedir um exame que depois você descobriu que nem precisava? Vamos conversar sobre isso. Claro, se você quiser mais conteúdos assim, não deixe de curtir, se inscrever e assinar o sininho. A gente vai tentar sempre trazer um vídeo novo sobre saúde baseada em evidências, cuidado centrado na pessoa e a medicina que faz sentido. Eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.